Olá, meu nome é Lucas Caton e esse é o primeiro screencast do meu blog, que vai servir como uma espécie de piloto. Bom, a ideia nesse primeiro screencast é falar sobre o Vim, né, editor de textos que todo mundo que usa Mac ou Linux já ouviu falar, e é bem provável que já tenha precisado dele alguma vez. E algumas coisas legais que dá para fazer com ele, né? Bom, eu uso o Vim há 2 anos, né, desde o final de 2009. Tem quem não goste do Vim, a ideia não é criar discussões, embora, assim, algumas discussões são saudáveis, né? Eu não tenho nada contra quem usa TextMate, ou o pessoal do Linux que usa Gedit ou Sublime. Você tem que usar a ferramenta que você se sente confortável, então... Bom, eu trabalho com Ruby, a maioria das vezes eu estou codificando em Ruby e JavaScript. Então são duas linguagens que não precisam de IDE. Então o Vim me atende extremamente bem, né? Eu consigo uma boa produtividade com ele. Bom, nesse screencast eu vou falar sobre algumas coisas básicas e outras nem tanto. Então é isso, vamos lá. Bom, a ideia desse screencast não é ser um tutorial para quem nunca usou Vim. Mas para quem nunca usou Vim, basicamente ele tem 4 modos de operação: normal, inserção, visual e comando. A partir do momento que você entra no Vim, ele está no modo normal. Só apertar a tecla I, ele vai mostrar lá embaixo, Insert, indicando que a gente está no modo de inserção e podemos inserir qualquer texto. Apertando o ESC, ele volta para o modo normal, o Insert some lá de baixo. Então a gente pode apagar alguns caracteres, a gente pode copiar caracteres, linhas, formatar texto, por exemplo, deixar algum caractere maiúsculo. No modo visual, a gente pode selecionar, seleção em bloco, seleção por linha, seleção de um trecho. E o modo de comando, a gente pode digitar uma expressão regular, a gente pode inserir algum comando como se fosse uma linguagem de programação. Uma coisa que tem bastante utilidade para mim no Vim é o comando ponto, que serve para repetição. Então, vou digitar algum texto aqui. A partir do momento que eu aperto ESC, ele considera uma ação. Então, a gente pode repetir essas ações pressionando simplesmente o ponto. Cada ponto que eu aperto, ele vai repetir essa ação. Outra forma de usar isso é digitando algum texto, apertando o ESC novamente. Em vez de apertar uma vez o ponto para repetir uma vez só, eu digito o número de vezes que eu quero que repita a última ação. Então, por exemplo, 10 ponto. E ele repete a última ação X vezes. No Vim, é bem fácil alternar entre maiúsculos e minúsculos. Tem basicamente 2 formas de fazer isso. Se selecionar a linha e apertar o U maiúsculo, ele vai deixar tudo em maiúsculo. Vou desfazer, selecionar e apertar o minúsculo agora. Ele deixa tudo minúsculo. E a outra forma é alternando o que está maiúsculo vai virar minúsculo e vice-versa. Então, selecionei o texto e aperto o tio. Então ele vai inverter os caracteres. As teclas R e C servem para substituir um caractere ou algum conjunto de caracteres. Então vamos supor que eu precise trocar. Vou selecionar esse trecho. Eu preciso trocar esse trecho de espaços por um ponto. Então eu seleciono, aperto a tecla C e digito ponto, por exemplo. Acabou, ele conseguiu substituir. Vou desfazer isso. Se eu usar a tecla R, ele vai preencher todos esses caracteres com o caractere que eu colocar. Por exemplo, ponto. Então ele colocou vários caracteres ali. Outra utilidade interessante para o caractere C é quando a gente precisa fazer uma substituição em várias linhas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um método doSomething. Eu quero trocar para o S maiúsculo. Então, eu aperto Ctrl+V para entrar no modo de seleção em bloco. Seleciono.
aperto a tecla C, digito a tecla, o caractere novo que eu quero, e aperto ESC. E pronto, ele vai completar em todas as linhas que eu tinha selecionado. Uma das funcionalidades mais legais do Vim são as macros. Elas podem ser extremamente poderosas se você souber usá-las. Bom, eu tenho aqui alguns números de CPF que estão mais ou menos no padrão. Então eu vou criar uma macro para formatar a primeira linha, depois eu mando repetir para todas as outras. Para iniciar uma macro, eu preciso setar ela numa variável, uma espécie de variável para a gente poder criar mais macros. Então, para eu dizer para o Vim que eu vou começar a gravar uma macro, aperto a tecla Q e mais uma variável que eu escolha. Por exemplo, a letra A. Então a macro vai ser gravada nessa variável A e é assim que a gente vai chamar ela para rodar novamente depois. Então a primeira coisa dessa macro é ir para o começo da linha. Então eu uso Shift I, avanço 3 caracteres, coloco um ponto, mais 3 caracteres, outro ponto, mais 3 caracteres, apago o espaço que tem ali e coloco um traço. Pronto, tá no padrão de CPF. Vou para a linha de baixo e ele grava essa ação também. Aperto ESC para voltar para o modo normal. E aperto Q novamente para finalizar a macro. Reparem que sumiu o recording lá de baixo. Ok, agora a gente vai executar essa macro. Para executar, eu pressiono arroba e o nome da variável que eu tinha usado. Pronto, a segunda linha já está formatada. Vou repetir a mesma coisa para a terceira linha. Arroba e a variável. Bom, como eu sei que eu vou precisar fazer isso mais 10 vezes, eu posso apertar 10, arroba, A. E pronto, ele repete 10 vezes aquela macro, repetindo uma para cada linha. E isso é só a ponta do iceberg. Se você tiver criatividade, você copia linhas, duplica, deleta, faz coisas extremamente interessantes usando macros e reduz bastante o seu trabalho. Uma coisa que ajuda bastante quando a gente está programando são os snippets. Snippets são uma espécie de alias onde você digita algum trecho do comando que você deseja, aperta Tab e ele já completa. Então, eu vou abrir aqui o meu diretório do Vim, Snippets. Eu tenho um diretório Ruby-Rails. E, sei lá, vou pegar o arquivo scope, por exemplo. Então, ele está definido assim. Ele completa scope, 2 pontos, uma variável aqui, vírgula, where, e mais outra variável dentro de parênteses. Quando eu vou usar isso no código Ruby, basta eu digitar o mesmo nome do arquivo que eu tinha definido o snippet. Então, por exemplo, scope, e aperto o Tab. E pronto, ele completa, oferecendo as duas variáveis para mim. Então aqui eu posso colocar um nome qualquer, e aqui um bloco where blá blá blá. Bom, existem vários plugins que já vêm com vários snippets para várias linguagens de programação, frameworks, etc. E você também pode criar os seus. Eu mesmo crio vários e me ajuda bastante a ser mais produtivo. O Vim tem um suporte muito bom para autocomplete. Eu abri esse arquivo test.css e vou escrever um código qualquer aqui. Digitei WI e eu vou querer que ele complete isso para mim. Para iniciar o modo de autocomplete, no Vim a gente aperta Ctrl X. Repara que ali embaixo ele mostrou várias opções que a gente pode pressionar depois de apertar Ctrl X. Uma delas é o Ctrl O, que ele abre uma mini janelinha e oferece algumas opções para que eu possa escolher. Então eu escolhi esse aqui, preencher. Pronto. Mesma coisa. Uma outra forma de autocomplete é usando textos que a gente já escreveu anteriormente. Então, se eu escrever aqui blá blá blá, for para o final do arquivo, se eu começar a digitar BL, apertar Ctrl X, Ctrl N, ele já vai me oferecer o que eu tinha escrito antes. Uma outra forma de fazer isso, se eu tivesse, por exemplo, um blá blá traço blá, ele vai considerar o blá blá uma parte, o blá outra parte. Então, se eu digitar blá, Ctrl X, Ctrl N, ele oferece todas as opções.
Uma outra coisa interessante também é copiar a linha toda. Então, por exemplo, se eu digitar border, começar a digitar border, Ctrl X, Ctrl L, ele já vai achar todas as linhas que batem com essa opção. É diferente do Ctrl X, Ctrl N que bate por palavras. O L bate por linhas, então ele compara por linhas e completa. Expressões regulares no Vim é ligeiramente diferente de algumas linguagens de programação mais modernas e alguns editores de texto que surgiram mais recentemente. No Vim, a maioria dos metacaracteres devem ser escapados. Isso significa que você deve colocar um escape antes dos metacaracteres para que eles funcionem como deveriam funcionar. Vou criar uma busca rápida aqui, b.r. Ele achou todos os caracteres bar. Mesma coisa, com barra S, escape S para encontrar espaço mais o B. Eu também posso usar expressões regulares, regex, para find e replace. Então, 2 pontos para entrar no modo de comando, porcentagem para atingir o documento todo, S para substituição, barra para iniciar a expressão regular. Essa segunda barra define que eu estou acabando o que eu quero buscar. Essa terceira barra define que eu estou acabando o que eu quero substituir. E um G para atingir mais de uma vez se acontecer na mesma linha. Então tá. O que eu quero alterar é o bar. E eu vou trocar para parênteses bar. Certo? Funcionou. Desfiz isso aqui. E vamos supor que eu queira pegar o espaço também, né, substituindo. Só que em vez de colocar o bar, eu posso casar usando... posso substituir usando o e-comercial, que ele vai substituir o que eu tinha encontrado anteriormente. Uma das peculiaridades do Vim é exatamente ter que escapar vários caracteres. Então, por exemplo, se eu quiser criar um grupo, por exemplo, F, depois duas vezes a letra O, eu não posso fazer assim, eu tenho que escapar todos os parênteses. Isso pode ser um pouco chato para quem está acostumado com linguagens ou outros editores que surgiram mais recentemente. Mas você acaba acostumando, não é algo que atrapalha muito não. Então eu vou inverter esses dois grupos que eu estou casando usando os retrovisores. Barra 2, escape 2 e escape 1. Só coloquei isso aqui errado. Agora sim. Pronto, inverti. Outra coisa que eu consigo fazer também, vou desfazer aqui, é, por exemplo, fazer só em algumas linhas. Então eu entro no modo de seleção por linha e rodo a minha regex aqui. Por exemplo, trocar o full por F. Bom, essa dica é bem rápida. Trata-se do comando F, a tecla F, que você pode usar para procurar algum caractere específico. Então, se a gente quiser procurar onde está o próximo caractere da letra A, posso apertar F, A. Pode ver que ele pulou para a próxima letra A. Se eu apertar FA novamente, ele vai para a próxima letra. Se eu apertar F maiúsculo A, ele volta para o anterior. Agora, se eu quiser, vou voltar aqui no começo do texto, procurar onde está a quarta letra F dessa linha, posso apertar 4FA. Ele vai, pode ver, ele tinha uma aqui, outra aqui, e essa aqui ele encontrou. Uma coisa que eu descobri recentemente no Vim, que tem me ajudado bastante, são os text objects. Text objects são formas de você substituir alguma palavra em determinada posição usando alguns comandos. Então, por exemplo, se eu quisesse trocar a palavra great aqui, em qualquer posição que eu tiver da palavra, eu aperto a tecla C de change, né, para trocar, a tecla I e depois a letra W.
que isso significa? O C é para trocar, o I significa que eu quero trocar somente essa palavra, depois eu vou mostrar que tem uma outra forma de fazer com a letra A, e o W é para substituir a palavra. Aqui embaixo, por exemplo, eu tenho as aspas simples, né? Então, se eu quisesse trocar tudo que está aqui dentro, eu posso apertar C, I e aspas. E pronto, agora eu posso trocar o conteúdo que está dentro dos parênteses. Aqui embaixo, por exemplo, eu uso parênteses. Então, eu quero trocar tudo dentro dos parênteses, C, I e abro parênteses. Eu vou colocar algum texto aqui. Se eu quiser usar CI, fecha parênteses, também funciona, não tem problema. Qualquer um dos dois funcionaria. Tá, então para que serve o A? Se eu apertar CA parênteses, ele troca tudo, inclusive os parênteses. Então, por exemplo, se eu tiver colchete, blá blá aqui, CA colchete, ele apaga tudo, inclusive o colchete. Ou CI colchete, ele mantém os colchetes e já posiciona o cursor para escrever alguma coisa lá dentro. Outra coisa legal é substituir o parágrafo inteiro. Posso apertar CIP, que é de parágrafo. E aqui eu digito um novo parágrafo. Um uso interessante é com tags HTML. Se eu quiser trocar tudo que tem dentro de uma tag, em qualquer posição que eu tiver, pode ser aqui ou pode ser na própria tag mesmo, posso apertar CIT. Ele apaga o conteúdo e já posiciona o cursor lá dentro. Posso estar lá no final da tag, ó. CIT. Ele já posiciona ele dentro. Se eu posicionar no body, CIT, ele apaga tudo que estava, inclusive as outras tags ali de dentro. Bom, você pode usar aspas simples, aspas duplas, parênteses, colchete, chaves, tags HTML ou tags XML, palavras usando o W, né, esse W, e parágrafos inteiros com o P. Extremamente interessante essa funcionalidade. Existem 3 teclas no Vim que podem te ajudar a encontrar alguma coisa relevante. A primeira delas é o porcentagem. Então, vamos supor esse código JavaScript aqui. Eu vou posicionar o cursor na chave que está abrindo e vou apertar o porcentagem. Vejam que ele jogou para a chave fechando. Então eu consigo facilmente identificar onde é que está abrindo e fechando essa função. Se eu colocar em cima do parênteses, ele vai onde está abrindo o parênteses. Um segundo exemplo, código Ruby, apertar porcentagem no def, que é a palavra-chave para criação de métodos, ele joga para o end. E a mesma coisa funcionaria nos parênteses. Tags HTML, quando você tem um código meio porco, cheio de divs, assim, como nesse exemplo, se você olhar, nesse caso tudo bem, tá pequeno o código, dá para identificar, mas se fosse muito grande, se estivesse olhando lá no final do arquivo um monte de div fechando assim, ficaria realmente difícil saber o que ela tá fechando. Aí para você não fazer aquele negócio nojento que coloca comentário aqui, tá fazendo qual div que ela tá fechando, com o Vim você pode apertar a porcentagem e ele te leva exatamente onde a div abre. Né? Pode ajudar bastante isso. Tag A aqui no meio, ele mostra onde é que está abrindo. Tá, e as outras duas teclas, o cifrão e o asterisco, podem ser usadas para você procurar a mesma palavra sobre a qual o cursor está no momento. Então, o meu cursor está sobre a palavra Lucas. Se eu apertar asterisco, ele vai me jogar para a próxima vez que essa palavra aparecer no meu texto. Se eu apertar o cifrão, ele volta para a mesma palavra que eu estou buscando. Então, Caton, na hora que ele chega no final, ele retorna para o começo. Extremamente útil também. Para indentar seu código no Vim, é extremamente fácil. Bastante usar a tecla igual. Então, existem duas formas de fazer isso. Pode selecionar tudo, texto todo, e apertar igual. No caso desse código JavaScript, né, vai ficar indentado. Esse código Ruby, posso selecionar as linhas que eu quero indentar também. Por exemplo, só o primeiro bloco.
e aperto igual. Aqui um outro exemplo, um código HTML. Eu posso apertar primeiro igual, depois o motion que eu quero. Ou seja, qual o contexto que eu quero abranger. Então se eu colocar em G maiúsculo, ele vai abranger, como eu estou no começo, ele vai até o final do arquivo. Então, e dentro do arquivo todo. Fica a seu critério como você quiser fazer. Para quem gosta do ctags, o Vim consegue se integrar muito bem com ele. Como exemplo, eu entrei no projeto Rails, e aqui dentro eu posso rodar o comando ctags -r de recursivo e ponto, ou seja, para ele verificar o diretório todo. Pronto, ele vai verificar. Se eu mandar atualizar essa lista de diretórios, agora existe um arquivo chamado tags, que é onde ele indexa todas as funções, métodos, etc. do projeto. Então, vou entrar em algum, por exemplo, users controller. Posso ir em algum, sei lá, no users e apertar Ctrl, fecha, colchete. Ele automaticamente localiza através daquele índice que a gente tinha criado anteriormente e me leva onde está essa classe, no caso. Bom, vou abrir um arquivo JavaScript. Vou mandar ele localizar essa função aqui. Ctrl, abre colchete. Pronto, estava logo abaixo. Ele já localizou e já jogou o cursor para lá. Para inserir caracteres especiais no Vim é bem simples também. Entrando no modo de inserção, a gente aperta Ctrl V mais o código hexadecimal. Por exemplo, eu sei que o código 064 é equivalente ao caractere arroba. Então, Ctrl V, 076, é a letra L. Então eu consigo todos os caracteres da tabela ASCII através desses códigos. Outro caractere que pode ser útil é o término de linha dos editores do Windows, que é representado por um M, um circunflexo M no editor Vim. Então, se você tem vários arquivos blá 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 que terminam com esse M, por exemplo, é bem comum a gente pegar arquivo do Windows que seja assim, né, com vários M's no final. Então você pode criar uma expressão regular para removê-los usando o M aqui na expressão regular. Então Enter e pronto. Essa é mais uma dica bem bacana também. Se você precisar inserir texto em várias linhas ao mesmo tempo, no começo, no meio ou no final de um texto, de um código, o grande segredo é o seguinte: você usar a seleção em bloco, usando o Ctrl V, e não outro tipo de seleção. Então, selecionei o texto todo, usando seleção em bloco, apertei Shift I para ir para o começo do arquivo, digito o que eu quero que se repita em todas as linhas, e aperto um ESC. Pronto, ele vai repetir isso para todas as linhas. Bom, vou desfazer isso, e vou colocar esse código aqui no meio agora. De novo, seleção em bloco, Shift A, coloco alguma coisa que eu queira e aperto ESC. Se eu quiser inserir antes, por exemplo, selecionei em bloco aqui, Shift I, ele vem para o caractere anterior. Coloco o que eu quero e aperto ESC. Bom, vou desfazer isso aqui. Se eu quiser inserir um novo texto na mesma coluna para todas as linhas, eu seleciono todo o texto usando a seleção por bloco, aperto Shift A e coloco o código que eu quero. Todos eles vão ficar na mesma coluna, mas se eu quiser que eles fiquem exatamente onde termina cada texto, o grande segredo é: crio a seleção em bloco, aperto o cifrão para ir para o final da linha, dou um A maiúsculo, coloco o texto e aperto ESC. Vamos supor que você precise ordenar um texto ou um código em um determinado arquivo do Vim. Então, muito simples. Aperta dois pontos para entrar no modo de comando e o comando sort. Então, Enter, pronto, está ordenado. Eu vou desfazer isso aqui. Vamos supor que tenha
algumas linhas repetidas, certo? E eu quero agora ordenar, só que excluir as linhas repetidas também. Então eu posso dar um comando sort e um parâmetro u depois. Ou seja, além de ordenar, ele exclui os repetidos. Isso é extremamente útil também. Outra coisa que eu gosto bastante no Vim também é se eu quiser ordenar, mas por coluna. Por exemplo, eu tenho essas 3 linhas aqui e eu quero ordenar pela terceira coluna, que é a quantidade em megabytes que está representada aqui. Então, mesma coisa, comando sort, espaço, e aqui eu vou colocar uma regex, né, uma expressão regular. Então, a minha expressão regular diz para o Vim exatamente tudo que ele deve ignorar antes de começar a ordenação. Então, antes de rodar o comando sort, eu vou digitar uma expressão regular aqui para ir vendo o que ele bate. Então, por exemplo, eu quero um escape D para dígitos em qualquer quantidade. Aliás, quando eu tiver com um ou mais caracteres. Um espaço depois. Reparem que o que ele está selecionando ali, ó, é exatamente a primeira coluna. Então, se eu mandar ele ignorar essa primeira coluna, ele vai começar a ordenar a segunda coluna, que tem vim, ssh e bash. Então, vou tentar fazer isso usando essa expressão regular aqui. Sort. A expressão era /d, /mais, espaço. Aqui tinha uns espaços em brancos ali também. Mas podem ver que ele já ordenou. Vou até desfazer aqui, ó. Apagar esse espaço em branco e vamos lá de novo. E pronto. Ele ordenou pela segunda coluna. Bom, se eu quiser mais uma coluna então, vou colocar o /d, /mais, qualquer caractere, espaço. Opa, o ponto não tem skip. Então certo, tudo isso aqui eu vou pedir para ele ignorar. Então, sort de ponto, quantidade, e pronto, ele vai ignorar isso que a gente tinha buscado anteriormente. E pronto, ele ordenou pela terceira coluna, ficando 10, 17 e depois o 26. O Vim permite que você use comandos externos dentro do próprio editor. Uma coisa que eu uso bastante é o comando read, e logo depois dele eu posso passar uma exclamação e um comando, por exemplo, cat, que seria do sistema operacional, do bash. Se eu digitar date, por exemplo, ele vai ler a data. Então o que eu fiz? Eu dei um read para ele ler alguma coisa e um exclamação e mais o comando do bash, no caso date. Então tudo que eu usar com exclamação antes, ele vai rodar como se estivesse no terminal. O comando read pode ser usado para, por exemplo, eu copiar de algum outro arquivo, né? Por exemplo, Jamfile, ele vai copiar o conteúdo daquele arquivo dentro desse atual. Um outro exemplo de comando, por exemplo, se eu tiver um texto qualquer aqui, e eu quiser colocar linha antes dele, eu posso usar o AWK. O AWK ele vai inserir o número, tracinho, as tudo que eu tinha. Esse exemplo específico, eu poderia fazer diferente. Eu poderia ir na primeira linha, colocar um número, e a partir da segunda criar uma macro, a qual vai fazer o seguinte. Ela vai para a linha de cima, copia o caractere, cola ele, e então eu posso apertar Ctrl A para incrementar esse número. Eu posso usar o Ctrl X para diminuir e Ctrl A para incrementar. Mando repetir a macro. E pronto. Bom, eu vou falar sobre os 10 plugins assim, que eu mais gosto e mais uso. Na verdade eu uso mais que esses 10, mas eu listei somente os mais relevantes. Então, o primeiro deles é o EasyGrep.
né? É uma forma de você fazer grep, só que sem ter que ir pro terminal e sem usar o grep nativo do Vim também. Você para em cima de uma palavra, por exemplo, o model time frame, e aperta leader VV. Então, por exemplo, ele achou aqui o módulo e realmente tinha o time frame lá. O segundo plugin chama Color Cell. A gente pode fazer alguma coisa do tipo criar um CSS aqui. E eu quero uma cor aqui, mas eu não tenho muita ideia do... Eu sei que cor que eu quero, mas eu não sei o código hexadecimal dela. Tá? Então eu posso entrar no modo de comando, digitar Color Cell. Então ele já me mostra as opções de cores. Eu consigo, por exemplo, pegar um azul, depois aqui no... fazendo uma filtragem mais fina. Aí pronto, eu quero essa, aperto Y, fecho a janela e colo. Pronto, a cor que eu escolhi já está aqui. O terceiro plugin é o Ctrl P. Ele funciona de forma bastante parecida com o Command T do TextMate. Então, aperto Ctrl P, ele aparece os arquivos que tem ali. Na medida que eu vou digitando o nome, ele vai filtrando onde que aparece. Então eu seleciono o arquivo, dou um Enter. E pronto, ele me abriu o arquivo que eu queria. O quarto plugin é o Fugitive. Fugitive traz uma série de recursos do Git que você teria que usar o terminal, só que você podendo usar dentro do próprio Vim. Então, se eu digitar gblame, por exemplo, ele vai carregar todas as pessoas que editaram esse arquivo. No caso, o projeto é meu, só tem eu. Mas ele fala exatamente a data que foi editado e o comecinho do hash do commit em que ele foi realizado. Para quem gosta do Gist, do GitHub, tem um plugin bem interessante também. O plugin chama GistVim e ele permite que você faça o seguinte. Abrir um arquivo qualquer aqui, roda o comando gist, ele automaticamente posta esse gist para você diretamente no GitHub. Né? A única coisa que você tem que fazer é ir lá no seu account settings, pegar o seu token e cadastrar na sua máquina. Daí ele já vai ter autorização para postar diretamente no gist do GitHub. O próximo plugin que eu vou falar é o Syntastic. Ele é capaz de verificar a sintaxe de várias linguagens de programação à medida que você vai codificando. Então você cria código, salva o arquivo e ele já verifica a sintaxe. Por exemplo, esse arquivo JavaScript. Vou escrever um código qualquer aqui. Vou esquecer de propósito o ponto vírgula ali. E aqui eu vou atribuir uma variável sem colocar valor nenhum. Apertando para salvar, ele já vai mostrar duas setinhas aqui no canto, indicando que tem dois problemas no código. Então eu posso usar o comando error, e ele me mostra exatamente quais são os erros. Então o primeiro erro que ele encontrou foi um ponto e vírgula faltando, e o segundo foi um erro de sintaxe. Então, aperto o Enter, ele já vai direto na linha onde está o problema. Corrigindo, ele já vai sumindo com os erros. Vou demonstrar com o código Ruby também. Vou criar um método full do something. Vou passar um parâmetro, mas não vou fechar o parênteses. Salvei, ele mostrou que tem um erro. E ele está falando que ele está esperando um parênteses para fechar ali e não encontrou. Esse plugin quebra um galhão muito grande, muito bom.
O sétimo plugin é o tabular. O tabular serve para você alinhar algumas coisas do seu código. Então eu vou usar esse trecho de código Ruby aqui como exemplo. Vou pegar esse hash, seleciono as linhas e vamos supor que eu quero alinhar eles pela setinha. Então, do comando tab e passo pelo que eu quero alinhar. Então, passei a setinha, dou um enter, beleza, ele alinhou ali. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que pegando primeiro pelo igual, tab igual, alinhou. E agora desfez, vou alinhar pelo cifrão, que são os comentários. Esse é o plugin tcomment. A gente usa ele para comentar código. Então ele consegue identificar, por exemplo, aqui eu tenho um código Ruby, então ele sabe que ele tem que comentar colocando o cifrão no começo da linha. Então para comentar é simples, eu seleciono o que eu quero comentar e aperto GC. Né? Ele já cria os comentários. Selecionei duas linhas aqui, nesse código JavaScript, GC e pronto. CSS, ele já vai colocando do jeito correto. Até código Haml, ele sabe o jeito correto de comentar. Então ele tem suporte a uma série de linguagens e extensões de arquivo. E embora a ideia dele seja bastante simples, ele é bastante útil no dia a dia. Chegamos a um dos plugins mais interessantes que eu uso, é o Vim Rails. Ele traz uma série de recursos para quem programa em Rails. E é muito recomendável que você use ele se você estiver programando Rails dentro do Vim. Então, bom, vou abrir um arquivo qualquer aqui, abrir o Genfile. A primeira coisa notável dele é que a gente consegue abrir os arquivos do Rails de uma forma bem prática. Se eu digitar R model e der um tab, ele vai me mostrar quais models tem nesse projeto. Então eu vou entrar no entry, por exemplo. E tudo vai funcionando com tab, ele vai completando. Se eu quiser ir para um controller, reparem que se eu apertar tab ele me mostra as opções. Então, R, controller e o nome do controller que eu quero ir. Se eu digitar RModel sem informar qual model que eu quero ir, ele vai automaticamente verificar qual arquivo que eu tô e já vai me jogar para o respectivo model. Se eu quiser abrir minha outra aba, eu posso fazer o seguinte: em vez de digitar RModel ou RController, posso colocar um T aqui também. Então eu vou abrir uma view agora, por exemplo. Ele vai mostrar quais as views que eu tenho. Show. Pronto, me jogou para view. Outras opções são helpers. Então eu estou abrindo em abas aqui, né, porque eu estou colocando T. Também tem a opção JavaScript, Style Sheet, e se eu apertar um tab aqui ele me mostra várias outras opções. O Vim Rails tem um conceito de arquivo alternativo. Então se você estiver num model e rodar o comando A maiúsculo, ele vai para a spec dele, o arquivo de teste, né? Se eu rodar um A com T no final, ele abre uma nova aba. Agora fica com as duas aqui. Em vez de passar o comando controller, users, em vez de passar o T aqui, eu posso também colocar o S, que ele abre num split na vertical, e ainda eu posso usar o V como split vertical. Isso é bastante interessante quando você precisa abrir um mesmo arquivo e fica vendo trechos diferentes, ou precisa comparar um arquivo de teste com um arquivo de model. Eu uso bastante esses splits. Se eu rodar o comando rt-migration, ele vai me mostrar os nomes das migrations sem o timestamp que ele inclui no início do nome dos arquivos e ordenado alfabeticamente. Isso ajuda muito a localizar as migrations dentro do projeto. Então eu vou abrir qualquer uma aqui. Eu vou remover o conteúdo do método down e vou rodar um comando rinvert. O que ele faz? Ele
altera o conteúdo, ele inverte mesmo o conteúdo do método app. Então, se no método app a gente está removendo a coluna X, no método down ele vai adicionar. Então aqui eu vou fazer um add column qualquer aqui. Teste, string, tá bom. E roda o comando invert novamente. Ele já adiciona automaticamente o método remove column. Isso é muito útil também. Um último exemplo do Rails Vim, eu vou abrir uma view qualquer aqui. Show. Vamos supor que essa tabela, eu queira extrair ela para uma partial. Então eu posso rodar o comando r-extract e passar o nome da partial. Por exemplo, table. Bom, eu vou deixar table mesmo. Olha só o que ele fez. Ele criou um split que na parte de cima eu tenho a partial e na parte de baixo eu já estou fazendo um render partial apontando para table, né? Porque table é o nome que eu passei como parâmetro. Isso é sensacional, muito bom. Pode ver que ele colocou exatamente o conteúdo que eu tinha selecionado. E aqui ficou somente o render. Muito bom. E para finalizar, um plugin chamado Ruby Runner. Ele, como o nome já diz, ele serve para a gente escrever algum código Ruby. Então eu vou escrever aqui uma variável a é igual ao meu nome. Vou mandar ele imprimir essa variável. Então eu uso o comando command R. Ele ele cria um split. O resultado do código Ruby ele colocou na parte de cima e o meu código continua na parte de baixo. Então eu vou brincar um pouquinho com esse código. Vou mandar ele repetir 10 vezes. Mandar rodar novamente. Bacana. Já atualizou ali o resultado desse código. Então eu posso fazer qualquer coisa aqui, posso criar métodos, posso criar qualquer coisa aqui embaixo que ele vai mostrar o resultado ali em cima para mim. Como eu tinha falado, esses são os plugins que eu mais uso, mas existem outros e dependendo da linguagem de programação que você trabalha ou da necessidade que você tiver, com certeza vai ter bastante plugin aí para auxiliar. Vale a pena dar uma olhada no GitHub ou em outros lugares em busca de plugins, que tem muito plugin bacana. Para finalizar, essa é a minha página do GitHub com os meus Vim files. Entrem lá, dê uma olhada, comenta, critica, fica à vontade. Aqui eu dou uma breve descrição dos plugins que eu uso. Descrição não, tem uma lista, né, com os plugins que eu uso. Bom, isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Se você gostou ou não gostou, me manda um feedback para eu saber da próxima vez tentar fazer melhor. Tá joia? Um abraço.